Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade à série Goleiros Históricos, dessa vez focalizando Carlos José Castilho, o Castilho, um dos mais famosos goleiros e o mais tradicional goleiro do Fluminense. Mas antes de iniciarmos a nossa história, eu gostaria novamente de pedir a vocês o apoio ao canal, principalmente com sua inscrição e com o seu like, ok? Então vamos até lá no botão inscrever-se, que fica logo abaixo da descrição do vídeo. Se inscrevam lá, acionem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, deem um like e divulguem para os seus amigos, ok? E não deixem também de visitar o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos que já foram publicados aqui no canal até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá na descrição do vídeo. Vamos então ao vídeo, ok? Falar do Castilho aqui no meu canal tem um significado muito especial para mim. Fui goleiro na minha adolescência dos times de garotos lá na minha Piuí, em Minas Gerais, e depois nas equipes das escolas por onde passei. E era do Castilho que eu tinha minha referência. O Castilho era o meu ídolo. Lembro-me certa vez, por volta de 1954 ou 1955, tinha eu 11 para 12 anos de idade, quando tive a oportunidade de vê-lo jogar. Em Formiga, cidade próxima da minha, iria acontecer a inauguração dos refletores do estádio do Vila Esporte Clube. E o Fluminense foi convidado para o jogo de inauguração. Eu fui lá com um amigo para ver o jogo. Lembro-me que o Fluminense ficou alojado no próprio estádio e fomos lá bem antes do jogo para ver os jogadores. E foi para mim uma satisfação muito grande, uma emoção muito grande quando vi o Castilho. Ele estava sentado numa mesa jogando cartas com outros jogadores, e eu falei para ele um oi e ele me respondeu com um aceno de mão. E eu aí estou, né, 50 anos depois eu voltei ao estádio do Vila. E tá aí nessa foto que aí está, e lá estão os refletores, né, em que eu via um jogo de inauguração lá nos idos de 1954 ou 1955. Carlos José Castilho, o Castilho do Fluminense, ou o Carlinhos da infância e adolescência, nasceu no Rio de Janeiro no dia 27 de novembro de 1927, no bairro de São Cristóvão, onde moravam seus pais, Ezequiel José Castilho e Dona Mariana Raia. Começou a estudar o curso primário lá mesmo no bairro Imperial e o concluiu no bairro de Bom Sucesso, para onde a sua família se mudou. Em Bom Sucesso, aos 11 anos de idade, o futebol já despertava sua atenção e ele passou a assistir treinos e jogos neste estádio que está aí, o estádio Leônidas da Silva, do Bom Sucesso Futebol Clube. Aí eu apareço no estádio, é uma foto do início dos anos 2000. Gente, eu vou aparecer na maioria dos estádios que eu mostrar, porque eu gostava de conhecer estádios. Eu fui a centenas deles no Brasil e no exterior. Agora, falar do Bom Sucesso também me lembra o grande time que teve o Rubro-Anil, que fez excelente campanha no campeonato de Carioca de 55. E esse time está aqui na minha cabeça. Julião, Bibi, Gonçalo, Décio, Pacheco e Paulo, Milton, Geraldo, Walter Prado, Jair e Nilo. Mas voltando ao Castilho, já aos 12 anos de idade, preferiu não continuar com os estudos e começou a trabalhar para ajudar a família. Trabalho muitas das vezes pesados para um menino entrando na adolescência. E seguiu trabalhando em diversas atividades até a sua juventude. Ainda adolescente, aos 13 anos de idade, Castilho mudou-se com sua família para o bairro de Olaria. Ele arranjava sempre um tempo para participar das peladas de rua e dos terrenos baldios do bairro. Pouco mais tarde, surgiu o desejo de conseguir uma vaga no time juvenil do Olaria, oportunidade que surgiu em 1944, quando ele tinha 17 anos de idade. E lá ele permaneceu jogando até 1946. Eu abro aqui um parênteses para falar do Olaria. Olaria é um clube que me é de grata lembrança. No início dos anos 60, eu estudei na Escola de Marinha Mercante,
que fica na Avenida Brasil, em Olaria, né? E como eu morava na escola, o meu programa de domingo era sempre ir ver jogos do Olaria, em seu estádio, que fica na Rua Bariri, que fica próximo à escola. É o estádio Antônio Mourão Vieira Filho, que aí está e que eu apareço também aí na foto. Em 1963, o Olaria tinha uma equipe muito boa e era difícil vencê-lo em seu estádio. Esse time é outro que colou aqui na minha memória. Ari, Átila, Mafra, Nésio e Casimiro, Otto e Valtinho, Walter, Jaburu, Pacoti e Roberto Peniche. Em 1946, Castilho chega ao Fluminense, cujo técnico era Gentil Cardoso, e lá permaneceu até 1965, tornando-se o mais famoso dos goleiros do tricolor das Laranjeiras. Lá foi campeão do torneio municipal do Rio em 1948, tricampeão carioca em 51, 59 e 64, bicampeão do torneio São Paulo em 57 e 60 e vencedor da Copa Rio em 1952. Entrou para a história como um goleiro milagreiro, fazendo defesas quase impossíveis. Ele dizia ter uma inacreditável boa sorte. Por causa disso, seu apelido era Leiteria, apelido comum às pessoas que tinham sorte na época. E os torcedores do Fluminense o chamavam de São Castilho. Em 1957, Castilho deu um grande exemplo de desprendimento e amor pelo Fluminense. Tendo contundido o seu dedo mínimo esquerdo pela 5ª vez, o médico disse que deveria passar por 2 meses de tratamento. Ele então resolveu amputar o dedo para tornar o mais rápido possível os jogos. 2 semanas depois da amputação, ele já havia voltado a jogar pelo Fluminense. Em 1965, o Paysandu de Belém fez uma proposta irrecusável para Castilho disputar pelo Papão da Curuzu o campeonato estadual daquele ano. O Fluminense o liberou por empréstimo, com a condição dele retornar após o empréstimo. O título do Campeonato Paraense de 1965, com o Paysandu, foi o último na carreira de jogador de Castilho. Isso porque, ao retornar às Laranjeiras, anunciou ao Fluminense que estava encerrando a sua carreira. Só um adendo: o Paysandu tem o apelido de Papão da Curuzu porque o seu estádio, Leônidas Sodré de Castro, fica na Rua Curuzu. E mais uma vez estou aí eu na entrada do estádio. Durante a sua carreira, o Castilho foi convocado várias vezes para a seleção brasileira, né, desde 1950 até 62. E ele fez pela seleção 31 partidas. Participou de 4 Copas do Mundo. Em 1950 foi reserva de Barbosa. Em 58 e 62 foi reserva de Gilmar. E foi titular na Copa de 54, tendo como reservas Veludo e Cabeção. Finda a carreira como jogador, Castilho inicia sua nova fase de vida profissional como treinador. E o primeiro clube a ser treinado por ele foi justamente o último de sua carreira como jogador, o Paysandu, que o teve como treinador de 1967 a 1969. Teve depois uma rápida passagem pelo Sport Recife e treinou o Vitória da Bahia de 73 a 74. Foi depois para o Operário de Campo Grande, onde ficou mais tempo, de 1976 a 1979. Nos anos iniciais da década de 1980, treinou o Guarani de Campinas e os 2 gaúchos, Grêmio e Internacional. De lá foi para o Santos, onde ficou de 84 a 86. Neste ano, Castilho recebeu um convite irrecusável para treinar a seleção da Arábia Saudita, que iria participar da Copa Asiática de Seleções. Essa foi a sua última missão como treinador, pois ao retornar ao Rio de Janeiro, no início do ano seguinte, Castilho veio a falecer no dia 2 de fevereiro de 1987, deixando uma enorme lacuna no esporte brasileiro. E este foi, meus amigos, um resumo da bela história, da bela trajetória de um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, que foi Carlos José Castilho.
que sempre será lembrado como um dos ícones do futebol brasileiro. E mais uma vez, eu reitero a minha solicitação a vocês de apoio ao canal com a sua inscrição, com o seu like, ok? Vamos lá então, lá onde está o botão inscrever, se inscrevam, acionem o sininho que vai aparecer, deem o seu like, divulguem para os seus amigos e não se esqueçam também de visitar o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já produzidos aqui até o presente momento. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.